Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje queremos falar sobre a serpente ardente. Mais uma vez, Deus castiga o povo. Por quê? Por causa da ingratidão daquele povo. Vamos ler Números capítulo 21, verso 8 e o verso 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Vamos tentar entender mais uma vez o contexto que estava acontecendo. Vamos ler o versículo de número 4 e o verso de número 5. Vamos ver a ingratidão do povo. Verso 4 diz assim, ó. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste tão vil. Quando ele coloca aqui no final, irmãos, a palavra em hebraico, keloqueu, tem uma tradução assim, algo inútil. A nossa alma tem fastio desse pão inútil. Eles disseram que o maná de Deus era algo inútil. Olha, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus nos ama. Deus tem misericórdia do ser humano. O ser humano sempre indo contra Deus. E Deus dando mais uma chance ao ser humano. Como o ser humano é ingrato para com Deus. O descrente e o crente. O crente que conhece a verdade, ele é mais ingrato do que o descrente. Porque ele conhece a verdade, ele sabe o que Jesus Cristo fez por ele. E ainda uma ingratidão em servir ao Senhor. Aqui estava o povo de Israel. Deveriam agradecer, mas o povo disse que aquele pão era algo inútil. Não servia para nada. Quanta ingratidão! A ingratidão acende a ira de Deus. Não deixe que Deus se ire com você por causa da tua ingratidão. Deus ficou irado por causa daquela ingratidão daquele povo. Se você ver o versículo de número 6, diz assim, ó. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Deus agora mandou uma serpente para picar o povo, para ver se o povo reconhecia quem é Deus, para ver se o povo entende o tamanho da sua ingratidão para com o Criador. E Deus mandou aquela serpente. Quando a serpente começou a picar, muitos dos israelitas eles começaram a morrer. Quando eles começaram a morrer, eles reconheceram o seu erro. Verso de número 7. Eles reconheceram o seu erro. Olha só. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Quando a pessoa se arrepende, Deus derrama bênçãos novamente. Se arrepende hoje. Se arrepende de não estar servindo a Deus. Se arrepende de não ter colocado sua alma na obra missionária. Não ter aceitado o ID do Senhor. Se arrepende hoje dos erros de não apoiar a obra missionária. Se arrepende hoje de ter recusado cargos na tua igreja. Se arrepende hoje de não ter dado atenção ao chamado de Deus. Se arrepende hoje de não estar orando pelos missionários, intercedendo por eles diariamente. Se arrepende. Quando o povo se arrependeu, Deus ouviu a oração de Moisés e Deus fez algo por aquele povo. Só que, mesmo orando, teria que fazer algo. Porque eles acenderam
a ira do Criador. Vamos ver o verso de número 8? E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Oração e ação. Tem aqueles que vivem só orando, mas não mudam, não agem. E tem aqueles que querem agir, ação sem a oração. Querem fazer sem a permissão do Criador. Então as duas coisas têm que trabalhar em paralelo. Oração e ação. E o Moisés orou e Deus ordenou: faz uma serpente de metal. Suspende a serpente. Todo aquele que fitar os olhos nela e for picado, não vai morrer. Eu te faço uma pergunta. Se alguém fosse picado e não olhasse para a serpente, ele escaparia? Se você não obedecer aos detalhes que Deus ensina, você continua no caminho errado. Então eles tinham que olhar para a serpente, para estarem livres da maldição naquele instante que caiu sobre eles pela ingratidão para com o Criador. Eu quero ler um texto, 2 Reis, capítulo 18, verso de número 4. 2 Reis, capítulo 18, verso de número 4. Olha só que interessante. 2 Reis 18, 4. Não vou ler o texto completo, mas eu quero ler isso aqui. E ele fala sobre a serpente. E tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. O povo é tão ingrato e torna um Deus todo-poderoso em algo inútil. Porque lá em aos Hebreus, o autor de aos Hebreus diz assim: tornaste o sangue de Cristo em algo comum. Estão fazendo isso hoje, tornando o sangue de Cristo em algo comum. Deus levantou aquela serpente com Moisés e todos que olhassem para ela não iriam morrer. E aí eles escaparam. Depois eles começaram a adorar a serpente. E agora Deus levanta Ezequias aqui para derrubar a idolatria que estava em Israel. O que você encontra muito hoje no mundo? Idolatria. Religião. Cristianismo é algo sério. Olha, isso aqui tem uma grande lição para nós. Lá em João capítulo 3, nós vamos ler o verso 14 e o verso 15. Essa serpente envolve a pessoa de Cristo. João capítulo 3, deixa eu abrir aqui, verso 14 e o verso de número 15. Olha só o que diz a palavra de Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunto novamente, se aquele povo fosse picado e eles orassem a Moisés, Moisés nos ajuda. Moisés já tinha determinado o que Deus tinha dado como ordem. Você tem que olhar para a serpente de metal para não morrer. Se eles deixassem de olhar, eles iam escapar da picada da serpente? Não. Olha o que a comparação que ele faz aqui agora com a pessoa de Cristo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário. E ele deixa bem claro aqui agora, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A possibilidade de alguém ser salvo sem crer? Impossível. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então só há uma possibilidade de ser salvo, crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toma a tua decisão hoje e amanhã pode ser tarde. Se você crer em uma religião, você continua no caminho do inferno. Se você crer num pastor, num padre, num bispo, num protestante, você continua no caminho do inferno. Se você crer em uma igreja, você continua no caminho do inferno. Porque quem foi suspenso? Jesus Cristo, o Filho de Deus, único meio
de salvação. Crê em Jesus hoje, se entrega a Cristo. Como a serpente foi levantada, quem olhasse para ela sobrevivia. Jesus também será levantado. E aquele que crê tem vida eterna. Essa é a promessa de Deus. E Deus não falha nas suas promessas. Toma a tua decisão hoje, ao lado de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Ajuda cada um que está assistindo e ouvindo a tua mensagem a tomar a decisão certa neste momento, Pai. Ajuda-nos a compreender. Ó Deus, retira de nós a idolatria que praticamos, ó Deus, a cada dia. Precisamos de Ti, Deus. Fala aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai. Glorifica o Teu nome. Eu te peço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.